Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um podcast Raízes da Bola. Nós trazemos para vocês histórias do futebol amador hortense, pessoas com relevâncias aqui no município e hoje a gente tem um grande convidado especial. Mas antes de apresentá-lo, eu vou chamar ela. Leilane, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Raízes da Bola podcast. Muito obrigada, Igor. Obrigada pela presença. Obrigada por nos assistirem. Eu acho que nós vamos ter uma grande conversa hoje, né? Já fizemos essa entrevista antes, mas agora é com uma nova perspectiva, uma mudança, né? E eu espero que vocês curtam muito. Não se esqueçam de compartilhar, de comentar, de interagir com a gente, que a gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês e de dar o feedback depois. Eu gostaria então de pedir que o nosso convidado se apresente, não que ele precise de apresentações, né? Porque é muito conhecido na cidade, mas faça a sua apresentação e diga para nós como que é para ti hoje estar aqui. Olá, olá meus amigos, olá toda a comunidade de São José do Norte, todos que ouvem esse podcast. Queria agradecer o convite primeiramente de estar aqui no Raízes da Bola, né? O Raízes da Bola é essencial para o nosso futebol amador. E queria dizer que eu sou o Robinho, todo mundo me conhece, estamos aí envolvidos com o futebol, com o esporte, especialmente com o futebol amador já há bastante tempo, né? Desde o início dobrando camiseta, passando pela presidência de clube e agora chegando à diretoria de esportes do município, que é o nosso maior desafio. Então tá, né, Robin? Pro pessoal que tá chegando aqui, a gente vai deixar ali também o link. O Robin já participou no passado aí em entrevistas em lives conosco. Então a gente vai deixar o link. E também quero já te agradecer por ter aceito o convite, te disponibilizar a estar aqui para trocar essa ideia conosco, falar um pouco dos teus projetos atuais. Mas Robin, antes da gente entrar assim nos dias atuais, do, do período que a gente estava conversando aí, que tu teve aqui a passagem pelo Raiz da Bola, muita coisa aconteceu na tua vida, né? Como tu faz esse breve relato aí dos 2020 até 2023, esses últimos 3 anos da tua vida particular, assim? Igor, eu me formei, né, primeiramente, me tornei advogado, que é a minha atual profissão, que é a qual eu me dediquei durante esse período a obter o êxito da aprovação do exame de ordem para exercer a advocacia. Depois, trabalhei no CFC Habilitar, dando aula de autoescola, né, ensinando jovens alunos, jovens e não tenho jovens assim também, a passarem na carteira de habilitação. Eu sempre cito essa profissão porque é uma das profissões que eu mais gostei de trabalhar, das que que eu já efetuei, né? E depois disso eu vim me envolvendo, né? E agora a gente assumiu esse novo desafio, mas eu acho que esse relato, a gente morou um tempo em Rio Grande, morou um tempo em Porto Alegre e retornou à terrinha já faz um período. Então, era mais ou menos era essa parte que eu queria deixar registrado aí, né? Que tu formou-se em advocacia, melhor, cara. Tem um problema de trava-língua aqui, e isso o pessoal já sabe como é que é. Mas, Robin, vamos falar aqui do nosso carro-chefe, é o futebol. Tu trocou recentemente da. Tu estava do outro lado, tu estava do lado do torcedor, do lado que cobrava, e agora tu passa a estar do lado que está sendo, ou será, não sei definir ainda, cobrado, né? Como tu encara esse novo desafio? Igor, quando eu assumi a diretoria de esportes, eu vou chamar de diretoria, é assessoria especial de promoções, mas eu vou chamar de diretoria de esportes para o pessoal entender, né, do cargo que a gente tá relatando. Eu sempre digo agora que eu estou licenciado de torcedor e licenciado, né, de participante de clube amador. E vim para o outro lado do balcão, porque quando eu estava do lado de cá,
eu reclamava bastante da organização da competição, né? Então eu cobrava bastante. Eu, como profissional de advocacia, defendia muitos clubes, defendi diversos clubes, né? Não foi um nem dois, em juntas disciplinares, defendendo em casos de julgamentos. Então, eu sei bem como que funciona o lado de cá, o lado do nosso clube. Já fui presidente, né? E fui 5 anos presidente de um clube amador, a qual sei as dificuldades de colocar um clube no campeonato, né? Sei o que que tu tem que fazer no domingo, quais as preocupações que tu vai ter, se tu vai ter 11 no time principal, se tu não vai ter que tirar alguém do time secundário e que nem a gente já fez aí com o Igor e colocar no time principal de última hora para defender, alguém do campo para virar goleiro, né? Então a gente sabe todas essas dificuldades que a gente tem quando a gente está na presidência do clube, né? Se vai ter renda suficiente para pagar a arbitragem, que naquela época não, a arbitragem não era arcada pela prefeitura. E a gente sempre critica quando o juiz não apita bem, quando o nosso time perde, a culpa às vezes não é do nosso time, a gente às vezes não olha, né, por todo e costuma colocar a culpa no juiz, que é mais fácil, ou costuma colocar a culpa na organização, que é mais fácil. Então, isso eu sei que acontece. Não é de todos, mas alguns, no calor da emoção, porque o nosso esporte é apaixonante e as pessoas são apaixonadas por seus clubes. Então, como eu já fui do lado de cá e já fiz tudo isso, eu entendo perfeitamente quando fazem isso, quando eu estou na diretoria de esportes. Então eu tô bem consciente de todas as críticas que vou receber e tô bem tranquilo que não vou agradar todo mundo e nem é esse o meu objetivo, né? Se o meu objetivo fosse agradar todo mundo, eu não tinha aceitado esse grande desafio. Ah, não, então, em cima disso, em desafios, a gente sabe que tu sempre foi uma pessoa determinada, sempre com uma visão além, pensando lá na frente e sempre enfrentando dificuldades, tu contornava, as que tu não conseguia contornar, tu desviava e achava uma outra saída ali, ou até mesmo dar um passo atrás para, opa, me estabilizo melhor. E só que agora, tu à frente da secretaria, a gente vê aí, como eu vou dizer, o tu pegou a casa Em já andamento. é, já em andamento, mas eu digo assim, eu vendo de fora, né? Eu vejo que ela tava se arrumando, já tava se alinhando. Como tu pretende dar sequência nesse projeto que estava em andamento e, e o que tu pode ainda colaborar para trazer melhores resultados num todo, né? Não só no futebol, quanto na parte de lazer para o município. Igor, para a gente fazer um grande edifício, a gente tem que ter um ótimo alicerce. Aí o nosso alicerce estava em ruínas, mas com o novo diretor, o diretor passado, o Rudi Machado, que assumiu, né, há 6 anos, ele começou a reconstruir o nosso alicerce do nosso esporte amador, do nosso futebol amador. E isso a gente tem que dar os parabéns para ele, porque ele reconstruiu o alicerce do futebol amador que poderia estar se terminando. E hoje o esporte está melhorando, está retornando, né? A gente vê grandes times voltando às atividades e alguns com esperança de voltar futuramente. Então, o trabalho que o Rudy fez no futsal, o trabalho que o Rudy fez no beach soccer, que é trazer os clubes amadores, né? Trazer essas grandes camisas, essas camisas tradicionais que estavam esquecidas, às atividades novamente, como vou citar aqui alguns clubes que estavam parados, Pontalense, né? Que estava parado das atividades e retornou ao futsal, há a possibilidade de retornar, o Ferrari já nesse campeonato agora que vai ter de futsal. Há a possibilidade, agora recebi uma ligação hoje, que há a possibilidade do União Quatro Limão retornar ao futsal. Então, isso é gratificante, né? Porque é aquela pessoa lá do interior que pensou que seu time tinha sucumbido, ela pode ver de repente a sua camiseta voltar às atividades. Se não num campeonato amador de futebol de campo, num primeiro momento, mas no futsal e num campeonato de praia de beach soccer. Então, eu acho que isso o Rude acertou em cheio.
E eu diria que foi o maior legado que ele deixou em todo esse tempo que ele passou à frente da secretaria, foi essa ideia. E essa ideia, pode ter certeza que durante eu estiver ali à frente da secretaria, nós vamos dar seguimento e vamos aprimorar. Vamos aprimorar, vamos colocar no regulamento da obrigatoriedade dos clubes utilizarem o uniforme do clube, né? Isso é primordial, eu acho que é importante. Aconteceu alguns Concordo. episódios e na praia aconteceu alguns episódios que eu não concordei, coloquei meu posicionamento, mas eu não podia fazer nada naquele momento, mas que agora à frente da diretoria nós vamos fazer, porque se é para funcionar, tem que funcionar direito. E a gente vai tentar fazer mais pelo nosso esporte, né, Igor? Nós temos uma reunião agora essa semana entre todos os clubes que queiram participar do campeonato amador, primeiro momento, né? Porque a gente ainda está com o nosso ginásio de esportes em obra. Agora o contrapiso terminou, nós estamos aguardando aí eminente chegada do novo piso, que deve chegar essa semana. Vamos fazer a instalação do novo piso, estamos tentando ver se a gente consegue as arquibancadas fazer antes do campeonato. A gente tem um primeiro módulo conseguido de arquibancadas, que é em torno de 60, 70 lugares, é pouco, mas já é um início, né? A população tem que entender que a gente não vai conseguir colocar o recurso que veio para as arquibancadas foi 50 mil reais, então é pouco. Então a gente não vai conseguir colocar a arquibancada no ginásio todo no primeiro momento, mas a gente vai começar, vai colocar um primeiro pedaço e aí depois a gente vai dar seguimento. E o pessoal do telefone, quando me toca, de 10 pessoas perguntando, 9 perguntando se vai ter futsal, né? Porque isso quer dizer que deu certo da outra vez. Então, Foi incrível, né? é, Foi uma experiência incrível para todos nós, eu acho. exatamente, foi incrível. E você pode ter certeza que se uma coisa que eu vou brigar com unhas e dentes dentro da secretaria é para acontecer o futsal. Isso eu não abro mão. Tem que haver o futsal e nos moldes que foi feito. E o nosso campeonato, como eu estava dizendo, o campeonato amador vai ter uma reunião essa semana. E o que eu vou propor aos clubes, né? Depois dessa reunião, nós vamos fazer um sorteio dos clubes que vão participar da competição. E depois nós vamos fazer reuniões nas sedes dos clubes. Mas não só nesses clubes que vão participar da competição. Vai ter um questionário onde a gente vai ouvir algumas demandas, né? Ver como que eles querem que o campeonato seja levado daqui para frente. E então a gente tem que conversar não só com o presidente, acho que a diretoria, entender. Eu quero entender como é que tá cada clube, né? Se o clube está regularizado, se o clube não tá. Não é para forçar o clube a fazer regularização, não é nada disso. Os presidentes podem ficar bem tranquilo. É para ver de que forma eu posso ajudar com eles, né? Porque daqui a pouco o clube não tem estatuto, o estatuto precisa que um advogado assine, né? Daqui a pouco precisa de um encaminhamento para um contador, algo do tipo, que é simples para resolver o problema daquele clube e a gente quer ajudar. Porque depois que a gente conseguir regularizar o maior número de clubes e se a gente conseguir regularizar todos os clubes que participam do campeonato, se não for agora, mas mais para frente, a gente vai conseguir buscar investimentos para o nosso esporte. Perfeito. Eu poderia aproveitar, deixa. Bom, tu falou bastante do que tu quer dar continuidade, do que tu quer, né, ampliar. Mas tem algo assim que tu pretendes não dar mais continuidade, que tu pretende mudar, além dessa questão da camiseta, do uniforme lá no Beach Soccer, mas algo que tu acha que não tem futuro, ou que tu pretende fazer uma mudança maior? Tem alguma coisa assim, do que tem sido feito ao longo dos anos que tu não vê fundamento ou não vê futuro? Leilane, a situação do calendário é a situação que eu quero mudar, que eu vejo que o nosso calendário é falho, né? E isso não é de agora, já faz há bastante tempo que o nosso campeonato não termina dentro do ano, né? E isso é uma situação que eu quero fazer. Obviamente que como assumi agora há Sim. poucos dias e nós temos uma Copa que estamos na etapa final agora dela e que atrasou tudo, então a gente não vai conseguir terminar o campeonato deste ano dentro do ano corrente. Mas o campeonato de 2024, se eu garanto, eu vou organizar para a gente terminar dentro do ano. Então eu quero fazer um calendário esportivo, né, para a cidade a partir de 2024. Então, Nossa, isso é muito importante, porque a gente tem o calendário da educação, né? O calendário, né, do ano letivo vem todo pronto, com as datas todas que nós temos que usar ou não. Ele já é impresso no início do ano, então um calendário esportivo, né, seria fundamental. Acho que é um grande ganho. exatamente porque o que acontece hoje, o pessoal não sabe quando que vai começar o amador, não sabe quando que vai começar o futsal, não sabe quando que vai começar o beach soccer. Eles não têm noção disso porque tem um ano que começa em agosto, outro ano começa em setembro, outro ano começa em junho. Então,
temos que definir. Fica mais fácil até da organização, né? Fica mais fácil até da prefeitura gerir, da Secretaria de Turismo. Então, se a gente tiver uma organização. Então, durante esse campeonato, lembrando e falando novamente, né, reafirmando, não conseguiríamos esse ano fazer isso. É impossível. Se eu tivesse pegado no início do ano, de repente sim. Mas como agora está na metade, não tem como. Mas vamos trabalhando durante esse ano para que em 2024 o beach soccer já esteja dentro do seu mês e os outros campeonatos sucessivamente para a gente conseguir concluir ele todo dentro do ano. Por isso que a gente tem que prever algumas datas, né? A gente tem que analisar tudo isso para a gente prever algumas datas de parada para alguma festa religiosa de grande importância, também para algum chuva, evento de chuva que esteja Sim, tem que acontecendo. ter Então tem que ter um essas planejamento. datas, esse planejamento para essas datas ficar ocas para a gente conseguir levar o nosso campeonato da melhor forma possível. A gente percebe que os clubes já estão se movimentando, que já aumentou o número de clubes interessados em participar das competições, mas creio que a falta de um calendário também prejudica a gestão do clube, porque não consegue planejar o seu financeiro. Se a gente tem uma data, bom, eu vou juntar dinheiro até tanto, eu vou fazer tantos eventos até tanto, porque naquele dia tanto eu sei que já começa a competição. Então, eu acredito que seja um grande ganho para os clubes também, né? Isso dificulta bastante, exatamente, porque, vamos supor, o clube não sabe, daqui a pouco, agora, ou se alguém quer pegar a diretoria do clube, vai começar agora o campeonato, ele não tem Uma uma previsão. previsão, então ele não se sabe. Então, por isso que a gente vai percorrer também todos esses clubes e vários clubes se colocarem à disposição, mesmo não indo no campeonato capivarense. Recebi uma mensagem, uma ligação da dona Sandra, né, que tá passando por um momento de enfermidade, me parabenizando, além de várias outras pessoas, dirigentes de clubes, mas eu vou citar a dona Sandra, citando ela, eu cito todos os demais. Ela disse: "Oh, o Capivarense não vai participar do campeonato, mas a sede nossa está à disposição para fazer alguma reunião, algum tipo de evento, né? A gente está à disposição para colaborar com a secretaria." E eu coloquei para ela que eu queria fazer uma reunião com a diretoria do Capivarense, e assim como dos outros times, né? E que não vão participar do campeonato também, para a gente trabalhar junto, né? Porque o clube não vai participar esse ano, mas daqui a pouco no ano que vem tá voltando. Então a gente tem que levar essa conversa adiante. Eu acredito que seja muito importante, porque a gente fala muito dessas reuniões de quem vai participar, de quem vai participar, mas puxa, peraí, se a gente tá querendo tanto que todos participem, a gente também tem que fazer uma reunião com quem não participa para entender os motivos. Por que não foi esse ano? Foi só porque quer fazer uma obra na sede e aí vai ceder um pouco mais? Ou realmente não tá dando, as contas não estão batendo? Quer uma ajuda de gestão, quer uma ajuda de, né? Algo assim, porque se a gente buscar esses meios para contribuir com esses clubes que não estão entrando, logo, logo a gente vai ter os 34 clubes na competição, que é o que a gente busca. Então, se a gente ficar parado só esperando por aqueles que já estão lá, não vai adiantar nada, né? A Né? reunião com aqueles que já estão lá, ela é interessante, ela é importante, mas ela não resolve o Sim. problema. Ela não traz mais clubes. Então, acho muito bacana a tua ideia de percorrer e talvez até reunir eles, né? Para ver se os mesmos problemas estão sendo enfrentados ali, porque às vezes tu faz uma reunião lá na sede do Capivarense, eles lembram de citar isso, citar aquilo, mas não lembram de citar aquilo outro, falando assim, né, por codinome, mas que se tivesse junto com os outros clubes, tudo se encaixaria e acabaria com uma lista maior, mas dos grandes problemas que podem ser sanados, né? Sim, exatamente. Então por isso que a gente vai fazer reuniões em conjunto e reuniões individuais. Perfeito. Porque tem aquele clube que se sente mais à vontade de conversar lá no individual, de colocar o seu problema no individual, né? Porque, Sim. tipo, a situação, para ver se o time tem CNPJ, se tem ata de fundação, se tem estatuto, muitos clubes não vão se sentir à vontade de colocar, expor toda a sua situação na frente dos demais. Uhum. E eu não quero ali fazer isso para constranger nenhum clube, nem para Sim. glorificar nenhum que esteja legalizado. E sim para entender a dificuldade dele. Por que que não fez? Ah, porque faltou isso, faltou essa assinatura, porque falta um advogado, porque falta um contador, porque eu não estou indo no campeonato, porque eu não tenho gente, ou porque eu tenho, mas está faltando recurso. Nossa sede a gente vai ter que arrumar primeiro. Então, exatamente o que tu falou. Essa é a minha ideia. Eu quero conversar e quero conversar também com os clubes da cidade. Eu sempre digo, durante esse meu período de gestão, só não vai conversar comigo quem não quiser conversar, porque eu estou aberto ao diálogo para todos. Muito bom. Aproveitando esse gancho que a gente está falando de infraestrutura, de como auxiliar os clubes, a gente, eu já falava contigo anteriormente, a gente vê aí uma precariedade no número de pessoas que querem arbitrar os jogos
Então, e nisso eu já queria aproveitar contigo e para também deixar exposto essa visão, né? De como a gente, como sociedade, a prefeitura como órgão organizador, a secretaria no caso, nós, as mídias de comunicação e junto com a empresa de arbitragem, como a gente pode auxiliar para a gente, eu até te falava de formar mais árbitros, trazer pessoas que queiram essa ocupar esse cargo dentro da competição, que é uma que às vezes só é lembrado quando tem a falha. Só- Ninguém vai lá e, pô, parabéns, tu fez uma excelente competição, tu tá bandeirando bem, tu tá em cima dos lances. Tu não vê isso, tu só aponta as falhas que essa classe tem. Então, como a gente pode. Porque faz parte e a gente precisa melhorar. É notório isso. A gente precisa melhorar isso não, para que a gente possa ter um campeonato com Sadio, né? sadio, com melhores condições, tanto para os árbitros quanto entregando qualidades dentro do campo. Como que a gente pode melhorar, Robin? Tu já pensou sobre isso? A situação dos hábitos é muito complicada, né? Porque a gente vem, se os clubes vêm diminuindo, e agora ainda bem que estancou isso, que os clubes estão estabilizados ali, não tá diminuindo que nem estava anteriormente, mas se os clubes vinham diminuindo, os hábitos vinham muito mais, né? A gente já passou campeonatos de sobrar árbitro, né? Teve listas e listas de pessoas querendo arbitrar o certame e hoje a gente tem essa dificuldade. Eu converso seguido ali com o Samir, que é o responsável pela arbitragem, digamos, é o diretor de árbitro, né, que é a empresa, é dele, a empresa que venceu o processo licitatório para o campeonato amador agora deste ano, para o campeonato de futsal e para o campeonato de beach soccer. Então, essa empresa é a que vai gerir essas três competições, porque já aconteceu a licitação. Então, eu converso com ele e ele me diz que dá dificuldade de conseguir novos árbitros, né? Então, Igor, eu acho importante essa tua colocação e eu até penso em ir até a Federação Gaúcha de Futebol, né, o Sindicato dos Árbitros, conversar e ver Uma parceria, uma né? parceria de a gente poder, daqui a pouco, colocar cursos de arbitragem, né, na cidade para quem queira, pessoas novas que queiram iniciar e daqui a pouco que tem receio, né? Porque sem ter um curso, às vezes E a eles acessibilidade também, né? Porque realmente, às vezes parece que tá muito longe, que é muito inalcançável para aquela pessoa. E porque assim, a gente sabe que nós temos um prejuízo que, né, que um dia, se Deus quiser, vai realmente diminuir, que é a questão da lanche, né? Então, para a pessoa que trabalha na cidade, já é mais complicado, né? Tudo que tem que buscar de curso, geralmente é do outro lado da travessia. E dificulta muito a vida, né, do cidadão nortense. Então, se tu conseguires realmente trazer cursos para mais perto, quem sabe assim a gente consegue uma gama maior de pessoas, né, para assim se prontificarem a estarem aptos para apitar os jogos, né? sim, exatamente. Eu acho que é possível. Tem o Michael Zug, né, que é um dos grandes árbitros aí responsável pelo sindicato. Eu acho que dá de a gente dialogar e fazer uma parceria e tentar trazer cursos mais para cá, para nossa cidade, e não só cursos de qualificação para árbitros, como a gente estava conversando no off, né, também cursos de qualificação para a gestão dos clubes, né, Exatamente. de Fundamental. futebol, né? Porque é importante o clube saber como é que o Brasil de Pelotas, né, vou usar como exemplo, gere o seu clube, a direção, como é que o Pelotas, né, como é que o São José, como é que o Monson, um clube que vem, um clube empresa, né, que surgiu agora e que fez um baita time, que tem uma baita gerência de futebol e que tudo indica que vai subir para a Série A do Campeonato Gaúcho, como é que ele faz? Então, eu acho que é importante trazer essas pessoas que têm um conhecimento um pouco mais avançado, porque já galgaram, né, isso na área, para conversar com os nossos dirigentes e expor as ideias. É claro que não vai ser a mesma coisa lá de como ele age lá em Porto Alegre do que aqui em São José do Norte, né? As peculiaridades são diferentes, mas dá de se usar muita coisa, né, do Sim, futebol tudo se profissional. aproveita, né? Assim, eu acredito que, inclusive,
cursos para treinadores, eu acho que tudo é válido, né? Preparar os nossos jovens para assumir, né, de treinador. Hoje mesmo a gente tem aí o Cafão, por exemplo, ele tá de treinador, né? Eu já vi ele fazendo, nunca imaginei, né? Então, assim, que legal que foram buscar, mas quantos querem e não têm coragem porque às vezes falta um incentivo. Então, tem um workshop, tem, né? Vamos fazer um intensivão de uma tarde, né? Para incentivar essa galera a assumir postos de decisão dentro dos clubes, né? Não ficarem simplesmente como jogador, não desmerecendo os jogadores, mas a gente sabe que para jogar tem muito mais pessoas, né, do que para atuar nessas áreas, né? Ser um treinador, ser um massagista. Poxa, hoje a gente tem a Ellen, né? A Ellen formada como fisioterapeuta, né? Isso. Lá no Laria. Mas quantos outros poderiam estar nessa mesma posição e não serem formados, que a gente sabe que não são, né? Sim. Mas teriam um curso, né, que já ajuda mais o jogador, já sabe mais ou menos como fazer as coisas básicas, os primeiros socorros. Então, acho que tudo isso que vier para acrescentar é muito válido e vai incentivar mais os jovens que estão desligados, né? Porque um dos nossos prejuízos é esse, né? Dos clubes não terem muita gente para gerir. Então, eu acredito que tu tá chegando tocando na ferida, mas para curar, né? Eu acho que é muito bom. Exatamente. Os clubes, não comecei ainda a conversar, mas tenho certeza que quando começar a conversar, que nem falei que eu vou conversar com todos nas suas sedes, eu tenho certeza que uma das colocações vai ser a falta de profissionais para, que nem tu acabou de dizer, para tocarem o clube, né? Daqui a pouco tem um lá que tem vontade de ser o presidente do time, Mas não se sente apto. mas não se sente apto, porque falta quem vai pegar de treinador, quem é que vai ser o massagista, né? Quem é que vai ficar de mesário, né? Que é uma função importante, quem é que Com vai ficar na certeza. Copa. Então, tem que ter uma equipe. O clube, ele tem 11 jogadores dentro do campo e tem uma gama de pessoas que trabalham fora do campo, né? E isso a gente tem que dar valor, porque não é uma camiseta correndo sozinha, né? E tem todo um preparo para o jogo acontecer, né? Quem é que vai ficar na porta cobrando? Quem é que vai ficar na copa? Quem é que vai ficar na cozinha fritando pastel? Quem é que vai ficar ali sentado no mesário do primeiro e segundo quadro? Né? Quem é que vai ficar de treinador? Quem é que vai ficar de auxiliar? Quem é que vai ficar de Quem é que massagista? vai lavar o uniforme? Quem é que vai lavar o uniforme? Não é? Todo detalhe é importante. Exatamente, né? Quem é que vai contratar o ônibus para levar o clube, né? Quem é que vai pensar isso? Então, tudo isso tem que ser pensado e tem que ser pensado em grupo. Quando se fica nas costas de um ou dois, acabam Sobrecarga. cansando e os clubes acabam parando. Com certeza. Né, então, né, tudo isso que a gente falou, né, Robin? Ah, o Igor aqui tá falando só do futebol amador, é só o futebol. Mas tudo isso que a gente falou, a gente abrange em várias áreas do município. Então a gente, o futebol, ele sim, ele tem um valor, ele é histórico do município. E a gente, aqui no Raiz da Bola, a gente busca resgatar, preservar essa origem aí, como eu não vou deixar de falar aqui, que teve início lá em 1959 a competição. A gente sabe que ainda tem clubes mais antigos ainda do início da competição, mas a gente tem que trazer isso. E nessa volta toda que eu estou falando aqui, é para dizer que o futebol acontece no domingo, ele movimenta o comércio, ele movimenta as mercearias gerais, em toda parte assim, porque como eu vou falar, cara, que eu não quero me expor. Eu vejo que o pessoal, muitas vezes, eles dizem assim: ah, é só o futebol. Tenho tantas outras coisas, a gente sabe, mas a gente preserva aqui, trazer os jovens a praticar o esporte, trazer pra... Cara, eu Eu posso complementar? Se complemento a que gente, chega a me dar. se a gente pensar, né? Eu, por muito tempo, tá? Confesso, fui uma que muitas vezes, né? Falei essa frase dentro de casa. É só futebol. Tem tanta coisa para organizar dentro do município, por que investir tanto no futebol? Já tive esse ranço. Já tive mesmo. Mas é um preconceito. Porque depois que tu entra e tu conhece as vidas que estão lá, né? Quem se envolve, o que faz, como faz, a gente muda a visão. A gente muda completamente. Porque no momento.
o esporte já começa que tem a importantíssima função social. Ele resgata crianças de mais altos níveis de marginalidade para uma vida Sim. totalmente diferente. Isso é fato. Isso é incontestável e eu sempre soube. Isso é fato. Porém, tu me traz cursos de tática de futebol, de treinador, de massagista. Quantas profissões tu não tá incentivando aí, né? Exatamente. Quando tu traz a responsabilidade da pessoa aprender a gerir um clube, ela vai gerir muitas outras coisas. Ninguém aprende só a gerir um clube. Sim. Depois que tu aprende a gerir um clube financeiramente, né, organizar pessoas, nossa, tu tá incentivando a pessoa a trabalhar com RH, a pessoa a trabalhar com finanças, com administração, né? Gestão de pessoas é a coisa mais difícil que existe, Uhum. né? Quando tu tá dentro do campo, organizando o teu time, incentivando ele a não roubar, a não trapacear, ou a fazer uma vitória bonita, ou incentivar a torcida, ou pelo menos nós participamos. Quantos valores tu tá empregando numa sociedade? Então não é só futebol, nunca vai ser só futebol. Quando tu te reúne com uma galera para jogar uma partida de futebol, quantos afetos se criam? Quantas relações humanas são preservadas hoje em dia, com o mundo do jeito que tá, com a paz que não existe mais? Qualquer ambiente nesse sistema, ele é bem-vindo. Agora, a gente sabe dos contras, né? Não são só prós, isso é fato. Sim. Mas em qualquer outro nível social, qualquer outro setor da sociedade, existem os dois lados. A gente tem que buscar e preservar, como gestão, sempre o melhor. Isso é fato. E se ninguém incentivar o melhor, o pior sempre vai prevalecer. Isso aí exatamente. Tu tem que, até nas partidas de futebol, né? Quando acontece alguma confusão, tu tem que punir aqueles que são os que ocasionaram a confusão, né? Sem Pra dúvida. tu não afastar os bons de continuarem a praticar o esporte. Porque se tu não pune aqueles que vão pra, digamos, entre aspas, bagunçar o esporte, tu não mantém os bons. Então, E muitas vezes, assim, sem julgamentos, mas às vezes aqueles que estão lá para bagunçar foi porque nunca tiveram o exemplo contrário, né? exatamente. Porque muito pouco a gente insiste em organizar, sabe? Em investir, em buscar exemplos bons. Então, essas iniciativas que tu tem pensado, né? E tomara Deus que tu consigas mesmo, vão ser de alto benefício para a sociedade do Norte. Exatamente. É difícil mudar a mentalidade de algumas pessoas, né? E isso em várias áreas, não é só no Em todas. futebol, né? Quando a pessoa já acha que aquilo é correto, e não abre a mente. Então, às vezes é bem complicado, mas a gente tenta, né, Leila? Isso aí pode ter certeza, que eu vou ser incansável para tentar abrir a mente de nossos dirigentes, de nossos treinadores, de nossos desportistas, né? Para a gente fazer um futebol moderno, porque o futebol evoluiu. O futebol lá Muito. de 1980, que nossos dirigentes geriram, não é o mesmo agora de 2023. Então, é isso que eles têm que analisar. Não, uma coisa muito importante que eu verifico em alguns clubes, não criticando, mas como dica. Às vezes tem um clube que junta dinheiro e aí despeja tudo no campeonato. Depois fica 5, 6 anos sem disputar os campeonatos. Né? Mas vale ele estar ali disputando o campeonato, trazendo divertimento para sua comunidade, entretenimento para sua comunidade todo ano, competindo, né? Que Se ele fazendo presente, se né? fazendo presente. Na vida do torcedor. Exatamente, levando o nome da sua comunidade todo ano à disputa. Do que ele fazer isso, despejar dinheiro um ano e depois. Isso Infelizmente, é essa falta de gestão cultura também. do eu só vou se eu ganhar, ela existe nos nossos clubes e é uma coisa assim que particularmente, pessoalmente, eu não estou falando aqui em nome do Raízes da Bola, particularmente me afeta. Porque eu acho assim que é muito importante, muito importante mesmo, estar em contato com o seu torcedor, né? Fazer o nome dessa comunidade e além, puxa, eu botei o meu time no campeonato, mas eu não tinha condições de ganhar, mas tu tá lá. Né? Tu tá fazendo presença, tu tá fazendo teu clube se movimentar. Quantas crianças estão lá entrando no campo, tirando foto com os jogadores e pensando, puxa, um dia eu vou estar nesse clube. Sabe? Isso é muito mais importante do que qualquer troféu que se leva para casa. Então, muito se reclama que é só um troféu. Não é verdade? Uhum. Se é só um troféu, por que se matar por ele? É. Por que gastar todo o dinheiro que o clube levou anos, né, para conseguir numa só competição? Não faz sentido. Não faz É uma sentido. contradição. Exatamente, não faz sentido. E
muitos clubes que estão inativos e têm a possibilidade de voltar às atividades, só voltam se fazer time para ganhar, como tu falou. É isso É uma que dor. é uma dor, porque tu não tá renovando a tua torcida, tu tá matando o teu clube, né? Porque se teu clube está há Exatamente. 5, 6, 10 anos sem participar do campeonato, é 10 anos que ele não ganha torcedor, porque, né? São as crianças que não sabem quem são. E eu já falei isso no último podcast e vou voltar a falar, porque eu trabalho diretamente com criança. E toda vez que eu vejo uma criança que não conhece o time da sua comunidade, me dói. Me dói muito. E isso realmente é fato de muitas outras coisas. Não é culpa do gestão, né? Mas sim, influi aquele campeonato que ele deixou de ir. Exatamente, exatamente. Então o que vale mais, né? É uma reflexão. É uma reflexão, porque daqui a pouco ele participando do campeonato, mesmo que ele não tenha condições num primeiro retorno, retornar já num grande nível, ele retornando por baixo, ele vai ganhando adeptos, ganhando torcedores, né? Buscando diretores, buscando jogadores, que daqui a pouco ele vai chegar no patamar que ele já foi um dia. A gente sabe, né, Robinho? Acho que não tá valendo aqui a nossa fala para aqueles clubes que já vão entrar no negativo no campeonato. Não, sim. Mas tem muitos que têm a condição e não vão porque, eu não tenho mais alto nível de renda para colocar o time que eu gostaria. Exatamente, não. A gente tá falando aqui, não é Não é para os clubes. para negativar os clubes, né? Exatamente. Não, é que tem essa situação. E os Sim, clubes sabem que tem, sabem que tem. né? É claro que tem aquele clube que não vai ao campeonato porque realmente não tem condição nenhuma, né? Aquele clube Tá que se renovando, né? Assim, é, ó, uma coisa que eu acho o máximo é o Lagomar tá aí na final da Copa. Gente, assim, ó, eu não sei o que que aconteceu. Assim, ó, abrindo aspas aqui no podcast, por que que o Cristiano saiu de lá? Eu já falei isso no off pro Igor, mas é inegável que ele fez história no clube. Ele exatamente. foi lá, ele arregaçou as mangas, ele abriu vaquinha, que inclusive até ajudei ele. E assim, ó, ele fez o que eu não acreditava, porque quando eu abri a vaquinha, a gente não recebeu muita doação. E tu acha que o Cristiano desistiu? Ele não desistiu. Ele foi atrás de outras pessoas, ele tava lá toda hora com o carrinho dele, correndo pra lá e correndo pra cá, e buscando, tanto faz, tanto fez. Olha a sede do Lagomar onde tá, né? Tá lá no Exatamente. lugar. Olha onde o Depois, Lagomar onde está, na final da Copa. depois de anos, o Lagomar retornou à final da Copa. E eu escutei uma entrevista do. Eu não sei se ele é o vice-presidente, eu acho, o Luiz Fernando. E ele Uhum. disse que enquanto estiver vivo, o Lagomar vai disputar o campeonato. Isso é Amém. gratificante É, pra gente, né? É. Escutar isso E a gente quer o visto de todos, de né? todos, de todos. A gente quer resgatar. Meu sonho é um dia ver o Campeonato do Norte novamente com em torno Imagina. de. Não, não vou nem dizer 34 clubes, que seria uma quase utopia, né? Mas voltando a participar com 20 clubes, já seria de grande valia, já seria histórico para nós que estamos disputando o campeonato com 8, agora 10, Eu 12. ficava satisfeita com essa parede. No campeonato. tá. Chegamos então, né? Não vou, eu vou agradecer a ti ali, que lá atrás tu me salvou, porque realmente eu fico. Faltou expressão só. Não, é que Meu sentimento tava ali. eu me indignei muito mesmo, porque quando a pessoa não enxerga desse modo que tu conseguiu explicar, tu fez belas palavras, Obrigada. o que eu me perdi ali pela minha. Eu conheço um pouco do É, teu pensamento no tá, de hoje. eu entendo. Tá, agora sim, Robin, já entramos então na Copa. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer da Copa, sobre a Copa, melhor dizendo, é como tu vê essa competição e como tu planeja o futuro dela? Ótimo. Igor, essa competição foi organizada pelo Rude, né? E eu peguei ela pelo andar da carruagem, digamos, colocando o pneu com o carro andando, né? Ela é deficitária para os clubes, isso é inegável. Isso é inegável, é inquestionável. Dia chuvoso ou não, o público está sendo pequeno. Uhum. Agora, o porquê que o público está sendo pequeno, a gente ainda não sabe, a gente tem que analisar, né? Eu quero esperar ela concluir, vou analisar os 2 jogos das finais, né? E depois de ela conclusa, da Copa terminar, quero sentar com os clubes que participaram da Copa e ouvi-los, né? Por que foi? Será que foi porque foi em inverno, né? Será que foi porque pegou muitos jogos da dupla Grenal? O que aconteceu que essa Copa não empolgou? Né? Faltou divulgação, de repente, porque teve gente que disse que não sabia que a Copa estava acontecendo, falou também, né? E gente envolvida no esporte. Então eu quero analisar. Eu já vi que teve um público
um público, digamos, razoável no campo do Lago Mar, deve ter sido um dos melhores públicos da Copinha. E vamos ver agora os 2 jogos finais. Tomara que o público agora, nos 2 jogos finais, né, entre definitivamente na Copa já no final, porque os 2 clubes, tanto o Lagomar como o Barrense, precisam muito da arrecadação. Então, tomara que no campo do Barrense e depois no campo do Lagomar, o torcedor se faça presente. Tu Né? tocar nesse ponto é muito importante. Fica o nosso convite, né? Porque toda vez que a gente faz uma transmissão, pelo menos nós aqui do Reis da Bola, a gente tem essa preocupação. Será que a gente tá deixando aquele torcedor acomodado ficar mais tempo em casa? Então, gente, assim, o objetivo da transmissão não é essa. Se vocês têm a possibilidade mínima de ir ao campo, vão ao campo apoiar o time de vocês, porque toda a renda que eles precisam depende de vocês. Né? Exatamente. Então, a transmissão ela é para aquele torcedor que é torcedor mesmo, por exemplo, Robinho, né? Ele está como assessor, mas a gente sabe que ele tem o coraçãozinho dele, o cocuruto. Isso é inegável, todo mundo conhece. Poxa, ele teria a possibilidade de assistir o time dele, né? Doente em casa, não tinha como ir e conseguiu ver o jogo. Isso é uma facilidade que a internet disponibiliza. Agora, aquela pessoa que tá lá, do lado do campo, que não quis ir por comodidade, porque tá frio, porque não sei o que. Não, gente, por favor. Se você é torcedor e tem condição de ir ao campo, não há nada que substitua sua presença lá. E leve o celular, assista junto, né? Se possível. Não tinha o radinho antigamente, que a gente levava o radinho pro jogo, então leva o celular ali, Sim. vai com fone de ouvido. Quer ouvir uma narração, né? Aí pode. Quer ouvir a narração, quer ouvir o comentário, leva o Sim. fonezinho de ouvido pro seu celular e vá a campo, né? Isso é importante. Os clubes precisam do torcedor vá a campo. Não, para as localidades que não tem internet, que a pessoa, né, não consegue estar lá ao mesmo tempo, Claro. mas a gente sabe que fica gravada, fica disponível, assiste depois, não tem problema. Agora, a presença no clube, ali, naquele momento, ela é muito mais do que prioridade. Exatamente. Respondendo a tua pergunta aí que eu não respondi, eu não consigo te afirmar hoje se vai ser mantido a Copa Heróica em 2024, né? Não consigo afirmar nem positivamente nem negativamente. Eu vou analisar, nós vamos sentar e vamos analisar o que ocorreu de errado, se dá de se consertar. Se der de se consertar, provavelmente a Copa continue. Né? Se der de se consertar, que eu digo financeiramente, porque ela até o momento, do nível técnico, né? Ela está funcionando. Do nível de adaptação dos jogadores, verificar quais jogadores têm condições realmente de ingressar numa categoria principal para o campeonato amador, quais que tem que iniciar na categoria secundária, os clubes estão fazendo esses testes na Copa. Para isso, a Copa valeu e valeu muito. Ela valeu de vitrine para os jogadores também, né? Exatamente. Então, assim, os jogadores que acharam que, eu tô aqui só para jogar, não, tá aqui de espelho, né? Porque a gente viu, e não foi uma nem duas vezes, presenciou muitos clubes tentando catar jogador ali, naquele momento ali do jogo, né? Pô, que ele se destacou, não sei o que, já vão correndo atrás pro campeonato. Exatamente. Então serviu de vitrine. Serve de vitrine também, até para aqueles clubes que não participaram da Copa e que estão ali olhando Sim. os outros. Então, serve muito disso. Então, a Copa teve seus prós e teve seus contras. Nós vamos esperar ela terminar, vamos sentar e vamos analisar para ver se damos segmento ou não no ano de 2024. Eu ainda em cima desse assunto, né? Porque eu vejo ela como uma criança recém-nascida. Ela vai te dar trabalho, ela vai te dar muito, ela vai te dar alegrias momentâneas ali, mas às vezes vai te dar um estresse. Mas tu tem que cuidar, tu tem que lapidar. Eu vejo a Copa como se voltada assim pro resto da bola. Se eu gosto daquilo ali, tô fazendo, mas não tenho retorno, mas eu vou buscar, porque ela hoje, sim, ela tá, eu concordo, né? Nos jogos que eu fui, o jogo que o maior público teve, que eu estava presente, foi Oriente, Lagomar e Oriente lá no Estreito. Foi o primeiro jogo de ida. O campo tava com bastante pessoas, assim. Eu acho que foi um jogo que deu algum retorno para a equipe do Lagomar. Mas via o Ari Barroso e Barrense, já não, primeira rodada não teve muito pessoal, mas para a equipe do Ari Barroso, que mandante, né? Sim. Me deram um retorno positivo. Eu tive esse contato com eles, e eles, não, para nós, pelo nosso planejamento para a Copa, a gente teve um retorno positivo. Então, eu vejo assim, que a gente tem que sentar, tem que conversar, tem como melhorar?
tem, mas de chegar, como muitas vezes algumas pessoas já dizem que não tem condição de manter ela em 2024, eu acho que É precipitado, né? teve Sim. muitos clubes que depois que fechou as inscrições, elas entraram em contato. Ah, eu não soube da divulgação. A gente teve esse relato, sabe? O pessoal Sim, dizendo, pô, talvez daria de participar. de participar. Então, a gente tem que sim olhar ela com É que ela foi muito emergencial, né? Por exemplo, foi a reunião num dia e na sexta da mesma semana tinha que estar inscrito. É, Foi exatamente. complicado. Ela foi muito, ela foi Né? A gente muito, estava nessa reunião, muito inclusive. rápida, né? Até por não ter o futsal, acho que por isso que o Rudi Aí tinha resolveu fazer prazo pra ela. conseguir a arbitragem. Não, algo assim. É, Tinha um prazo. é, A gente estava mesmo, eu não lembro, assim, sim, mas tinha um prazo pra conseguir alguma coisa que a prefeitura poderia oferecer. entendi, Entende? E o prazo estava pra ontem. entendi. Então foi muito em cima. É, a arbitragem hoje dessa Copa é paga pelos clubes, né? A gente teria Sim, que analisar a possibilidade da prefeitura também. tinha. E ele disse que isso também já tinha expirado, essa possibilidade da prefeitura contribuir. Sim. Mas haveria se tivesse prazo, se tivesse sido feito com mais antecedência. Claro, porque de repente entraria no processo licitatório desses Isso, exatamente. campeonatos Não que já havia tem tempo para existente, licitação. Foi né? isso aí. Então, daqui a pouco, pode-se pensar Diminui o custo do nela clube, né? junto com a próxima licitação do próximo, Seria maravilhoso. dos próximos campeonatos, né? Inclui a Copa. Porque, E na já verdade, teve uma Copa, né? Teve a Copa dos dos campeões. Campeões, né? Que foi o Guarani que foi o campeão. E foi parecida com essa Copa. A única diferença é que só poderiam participar os clubes que já tinham conquistado o Campeonato Municipal. E aquela Copa, ela foi bem aceita, né? Naquele momento, eu lembro bem. Então, que nem tu Mas falou, essa a Copa Copa dos tá iniciando. Campeões, a Copa dos Campeões em si é um incentivo para participar do campeonato, né? Sim. Se a gente parar pra pensar, você só pode ser campeão, cara, se tu não for ao campeonato, não for campeão, tu nunca vai participar da Copa. Uhum. Então Exatamente. é um incentivo, é uma coisa, uma ideia bacana, realmente a gente não viveu, né? Eu não me lembro dessa Copa. 2008 foi. Eu não lembro dessa Copa. 2008. O Guarani foi campeão. Foi Ó, tu uma vê, boa a Copa. divulgação já não era tão grande também. Não, e tu já pensa numa Recopa? Primeira, primeira situação. Primeira situação. Quando eu assumi a diretoria, pensei na Recopa. Tô sendo sincero contigo. Né? E o campeão desta Copa vai ter a Recopa com o campeão deste ano. Porque ela não é. Essa Copa aqui, ela não pode enfrentar o clube campeão do ano passado. Porque o clube do campeão do ano passado, ele é do campeonato passado, né? Então eu pretendo fazer o campeão da Copa, agora, seja ele quem for, vai disputar lá na frente, depois que o campeão do Amador, a Recopa. Depois do Campeonato Amador. Então nós vamos fazer Entendi. campeão Provavelmente foi ano que vem. exatamente. Infelizmente, nessa Sim, temporada, sim. ser o ano que vem, Vai ser vai que sair o só. campeão do Amador e se faz a Recopa contra o campeão dessa Copa. Essa ideia, eu posso te garantir que nós vamos colocar em prática. Um show de bola. Então a gente sempre tá pensando. Sério, a gente fica aqui elaborando, pensando como, da nossa humilde maneira, a gente pode tentar ajudar. Às vezes com ideias, como a gente algumas vezes te manda no WhatsApp lá, quase Todo milhares. tempo. O detalhe, todo tempo. O Robinho já tá assim, ó. De mensagens do Não, resto da a gente bola. tá lá à disposição. Claro que a gente não consegue responder instantaneamente. Não, mas tu né? responde muito rápido, a gente te agradece. Demora bastante às vezes para mim responder. Não, E até meu telefone agora já tem que comprar um novo, porque esse aqui já não tem mais A memória condições. não A memória suporta. já não suporta mais. E como tu tá conciliando aí as duas funções, a tua vida profissional, mais as a duas, pessoal, mais a tudo, né? pessoal e agora com essa. Correndo bastante. Eu pensei que seria mais fácil, Igor. E agora te falando sinceramente, correndo muito, 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 muito. Porque a demanda na secretaria, e especialmente ali na nossa diretoria de esporte, é gigantesca. Não é nem pequena, nem média, nem grande. Ela é gigantesca. Porque além do nosso campeonato amador, que é o carro-chefe, que é o principal, e que não há nada que eu diga vai ultrapassar o campeonato amador, que é desde 1959, que só não teve 2 edições por causa da pandemia, né? Que é tradicionalíssimo. Eu tenho futsal, eu tenho beach soccer. Agora nós tivemos reunião com o pessoal do basquete, para a organização do basquete. Vai ter um campeonato ou um torneio de basquete, mas já vai ter, estamos tentando organizar.
ali na Veneza. Vamos começar a conversar com o pessoal do skate também, que vamos ter agora, e vamos ter ampliação da pista de skate, né? Vai ter um Street Park, a pista de skate vai ficar Uau, que gigantesca, né? notícia maravilhosa. Já temos o projeto que eu vou te mandar pelo WhatsApp para tu dar uma conferida, já tem um projeto pronto Show de da bola. pista e logo já vamos ter uma pista de skate maior e fazendo a conexão com aquela ali, né? Então vai ficar gigantesco ali, vai ser uma das maiores pistas de skate da região sul do estado. Ah, que legal. E além disso, né, o basquete, que nem eu te falei, a gente pretende fazer o vôlei, né? Pretende ver a possibilidade de futevôlei no verão. Então tem várias O atividades. futevôlei vem crescendo aqui na cidade, né? Vem crescendo Fazendo uma bastante. propaganda aqui da SG Arena, mas realmente o pessoal acertou ali. Eu tenho visto, acompanhado, e tem várias turmas se formando, então é uma área legal para se investir nesse esporte. Não, bastante futebol ali. Então a gente pretende, só que esse trabalho, os clubes de futebol amador é mais fácil porque tu chama seus clubes, eles vêm porque eles já estão acostumados, né? E esse pessoal, não, tu tem que ir atrás deles, tu tem que descobrir quem são. Então agora eu criei um grupo de WhatsApp aqui dos clubes do basquete. Menos visibilidade, né? Eles têm. Então quem são eles? Eu vou lá neles. Então eu tô lá, toda a quadrinha eu tô passando de carro. Às Que vezes, tá ótimo. jogando, que jogo tu tá jogando? Vou parar aí, estaciona o carro, me ensina esse jogo aí que eu quero te ajudar. Então, e agora eu vi também, não querendo te interromper, mas interrompendo, que vocês mandaram um representante do surf para São José do Norte, né? No evento de Tramandaí. Sim. Eu não sei se ele vai acontecer ou já aconteceu, essa informação eu não... Nos procurou lá o André Crisel do surf também, né? E o surf ele não estava no Conselho Municipal dos Esportes, né? E aí, como tinha uma vaga no conselho, eu imediatamente conversei com o pessoal do conselho, e eles disseram que já havia essa ideia de chamar a ESPN, né, para participar, que é a Associação dos Surfistas das Praias do Norte, para participar, e aí eu convidei o presidente, que é o Thiago, e eles adentraram ao Conselho Municipal do Esporte, e aí, através do Conselho Municipal do Esporte, nós conseguimos aprovar um recurso para o André, que é um dos surfistas, participar desse campeonato em Tramandaí, que vai participar agora no final agora no final de semana. Que vai maravilha. Participar representando São José do Norte. Então, me tocou muito o André, porque ele esteve na secretaria para pedir um apoio, mas antes de pedir um apoio, eu comecei a conversar sobre o surf, eu não sabia o que ele tinha ido lá fazer, e ele imediatamente me contou tudo, me colocou todas as ideias, né? Como que a gente pode daqui a pouco fazer um campeonato de surf aqui na cidade, aqui na Praia do Mar Grosso, ou nos moles da Barra, me explicou como que funciona, porque eu queria entender, né? Eu quero entender os esportes que eu obviamente não entendo. E depois de que ele colocou, que é participar e pediu o auxílio, ele saiu à porta, Leilani, e disse assim, mesmo que tu não conseguir nada, diz ele, porque eu sei que é difícil, não depende de ti, isso é coisa de prefeitura, mas se tu não conseguir nada, pelo menos me consegue a bandeira do município para participar e representar. Então aquilo me tocou o coração demais. Eu digo, não, eu vou ter que ajudar de alguma forma ou de outra, eu vou ter que ajudar esse rapaz a participar. E graças a Deus foi aprovado no conselho a ajuda dele. Que maravilha. Eu fico muito feliz quando vejo essas coisas se ampliando, sabe? Porque faz falta, é carente no município esse tipo de iniciativa, né? Muitas vezes eles se viram em 2, 3 para conseguir um patrocínio e às vezes não conseguem ir. Exatamente. Igor, eu voltando lá, porque eu não gosto de deixar pergunta sem resposta e deixar a situação do que tu estava falando de conciliar o meu serviço, a minha atividade. Eu achei que ia ser mais fácil, mas realmente não é. Tem uma demanda gigantesca na secretaria, né? A prioridade é a secretaria, mas o meu escritório está funcionando. Eu tenho uma funcionária lá que atende, né? Que marca. Obviamente, meus horários agora de atendimento do escritório estão reduzidos, né? Mas tem agenda toda semana lá, eu consigo atender meus clientes após o horário de expediente da secretaria, e os processos, aqueles que já têm e aqueles que quiserem aderir, podem ir procurar o escritório que vai ter o atendimento normalmente. Claro, mais lento um pouquinho, né? Eu digo da forma de atendimento, agora com agendamento, antes era só chegar lá e conversava comigo, agora já vai ter que pôr agendamento, mas a gente vai tocar. E a vida pessoal também, vamos tocando. É difícil agora viajar, passear
tudo é trabalho. É Às vezes a gente verdade. faz, mas tudo é trabalho. Toda social é o trabalho. Ontem mesmo a gente estava em Porto Alegre com várias reuniões, tivemos reunião com o Darley, que é o secretário de Esportes e Lazer do estado do Rio Grande do Sul, e depois tivemos outras reuniões em outros gabinetes, buscando, buscando investimentos para o nosso esporte, para a nossa secretaria, que a secretaria não tem um veículo à disposição, isso é Isso é uma carência importante, é muito uma carência grande. gigantesca, Muito né? grande. Porque além da secretária de turismo, do assessor de turismo ter que se deslocar para suas atividades que tem, eu também, como diretor de esportes, preciso estar nos campos de futebol, preciso agora Sim. nessas reuniões conversar com os clubes e tem que ter um veículo para a secretaria. Então a gente pediu em vários locais lá a disponibilização de um veículo e a gente vai ver se a gente consegue êxito nessa situação. Que consigam, porque olha, essa é uma carência que eu noto e eu nem estou, né, dentro do ramo, mas noto e já não é de hoje, assim, é urgente. Vocês precisam, gente, tá acontecendo o campeonato, tem três, quatro partidas no mesmo domingo, e aí? Como é que tu vai visitar todas? Como é que, né? É inadmissível que a gente tenha que usar o carro particular para fazer esses movimentos, assim, a gente sabe como são as condições da cidade, né, que ainda tem muitas situações das vias estarem ruins e tudo mais. Então, enfim, por N motivos, isso é primordial. Exatamente. Não, então, falando nesse ponto, Robin, a gente, ah, eu posso dizer, né? Uhum. Acompanhei algumas entrevistas tuas e, como a gente já falou, tu além da advocacia, tu tem o lado político. E como tu, Robin, com a tua influência a nível estadual, a nível federal, tu pode trazer, além desses investimentos para a secretaria, trazer mais investimento não só para o esporte, mas também para a parte de lazer do município, turismo também, alguma parte. Como tu pode trazer, ajudar o município com- conversando com as pessoas com influências aí para trazer mais recursos para o nosso município? Tu tem pretensão? Passou na tua cabeça algum momento? Olha, eu vou assumir ela como diretor de esporte, mas eu vou tentar usar esse meu lado civil que tu lá atrás construiu e hoje tu pode valorizar isso, ajudando o município. Tu tem a pretensão de fazer isso? Com certeza, Igor. Na realidade, a gente mesmo sem ter mandato, que nem eu digo, a gente ajudou o município já em algumas situações, a gente conseguiu uma ambulância através de recurso vindo de um deputado, a gente conseguiu um ônibus escolar também, através do senador. Então a gente já conseguiu alguns feitos antes da gente adentrar no governo mesmo, quando a gente estava no campo da oposição, porque quando a gente estava no campo da oposição, a gente sempre foi uma oposição construtiva. Nunca uma oposição destrutiva, né? Porque o primordial é a nossa cidade, primordial é São José do Norte, né? É o bem-estar da nossa população. Então, obviamente, eu não concordava com algumas posições do atual governo municipal em algumas áreas e criticava. E algumas eu apoiava e elogiava. Isso é normal, né, da política, né? E eu acho que é normal também de quando tu tá do lado da oposição, tu apontar alguns erros para quem tá lá sacudir e melhorar. Então, quando eu passo para o lado de lá agora, eu tenho a obrigação de buscar mais investimentos para a cidade. Quando eu estava na oposição, eu já colaborava, quando eu estou do lado de lá, eu tenho que buscar mais. E na política, algo que me deu muito foi amigos, né? Eu disputei algumas eleições, 4 eleições, e nessas 4 eleições eu conquistei amigos, e principalmente nas eleições quando eu disputei a cargos maiores, né? As pessoas, às vezes, algumas pessoas não entendiam por que tu disputar um cargo maior, né, numa cidade onde tu tem 25 mil habitantes, e a dificuldade é gigantesca de tu atingir um cargo de deputado estadual, deputado federal, mas tu tem conhecimento, né? Quando tu disputa, tu tá junto com os deputados lá, tu faz ligações, tu faz contatos, né? Então tu ganha amizade. Então eu fiz muita amizade. Então eu tenho muito, sou amigo do vice-governador, do Gabriel, na minha posse como presidente aqui da época do partido,
dele, ele veio, né? Ele era presidente estadual da juventude, então sou amigo do Rafael. Hoje, na juventude partidária que eu iniciei, hoje eu sempre cito que os meus amigos que eu iniciei, o Felipe Branco hoje é vereador de Rio Grande, o Vinícius Pegoraro hoje é prefeito de Canguçu, o Rafael Braga hoje é deputado estadual do Rio Grande do Sul, o Beto Fantinel hoje é secretário de Estado do Rio Grande do Sul e o Gabriel Souza hoje é vice-governador do Rio Grande do Sul. E nós começamos todos juntos na juventude. Então, essa é uma amizade que tu cria. Isso da política. Então, obviamente, as portas sempre estão abertas, não só desses que eu citei, e de diversos. E sempre na política, o que eu fiz e fiz muito bem foi conversar com todos, independente de partidos políticos. Então a gente conversava com todos. E até hoje, me dou bem com todo mundo de tudo que é partido. Hoje a gente chega na Assembleia Legislativa, eu tenho o gabinete aberto de praticamente 80% dos deputados, né? Na Câmara dos Deputados também. Por quê? Porque a gente nunca colocou o partido na frente das nossas ideias. Sempre colocou São José do Norte. Então, às vezes, quando tinha um evento lá em Porto Alegre, um evento que tinha na região metropolitana, ou que tinha um evento em Brasília, e que eu tinha condições de ir, mesmo eu não sendo nada da cidade, nenhum representante da cidade, não é agora desse governo, isso já há bastante tempo, eu estava lá. E aí, às vezes as pessoas diziam, tá lá o Robinho de São José do Norte, ele é o futuro carro-chefe. o futuro vereador. A gente sempre foi o futuro vereador, ainda não alcançou esse objetivo, mas quem sabe um dia a gente possa ajudar desta forma aqui na cidade. Mas, completando o que tu falou, nós vamos sim tentar buscar investimento. Obviamente que dependemos do apoio dos deputados. Sim, né? depende do sim, Depende né? do Mas sim. as perguntas tu consegue fazer. Exatamente, mas o não a gente já tem. Então, como a gente já tem o não, a gente vai em busca do sim. Sim. Agora que eu vou incomodar eles, mais do que eu já incomodava, isso eles já têm a certeza quando souber que eu assumi esse cargo. Lê, Que? tu te manteve calado perante esse assunto? Eu achei. Esse assunto eu não posso me manifestar nesse assunto. Eu prefiro o silêncio. Vou me abster da resposta. Olha, Uma coisa, um adendo, né? Já que eu não me abstendo totalmente, mas uma coisa que me deixou muito contente foi saber que o Robinho ia assumir a assessoria. Porque, embora a gente conversou bastante, né? Antes. Sim. Embora existam muitos contras que eu não queira explorar aqui, eu vou deixar, né? Todo mundo me conhece. Bom, quem me conhece sabe o porquê, quem não me conhece vai ter que procurar. Enfim, existindo muitos contras, eu, apesar da política, né? Apesar de todos os elos políticos que envolveria, o teu nome ser cogitado para esse cargo, para mim, foi de ser uma grata felicidade, sim, de verdade. Porque a minha preocupação quando o Rude saiu foi gigante. Eu acho que ninguém, só Deus sabe, pode saber o quanto me preocupei com isso, porque realmente o Rude construiu um alicerce que estava assim, ó, já reluzindo na minha ideia, na minha mente, do que poderia ser, do que poderia se tornar, né? Então, estar com esse cargo vazio, né? À disposição de qualquer nome, de qualquer pessoa, ou da escolha que poderia ser uma escolha equivocada. Tudo isso surgiu na nossa mente. E na minha doeu. Quando eu soube que tu eras cogitado para o cargo, eu fiquei muito feliz, preocupada por N motivos políticos. Porém, muito contente, porque eu sabia que tu ia agarrar isso com o teu coração. E não somente com a tua mente ou com a tua... Não seria por conveniência, entende? Porque a gente te conhece e sabe o quanto tu ama futebol e que tu não agiria de forma alguma para prejudicar clube algum ou prejudicar as decisões desse setor, né? Que tu colocaria isso à frente de qualquer outra decisão, até política, que poderia necessitar naquele momento. Então, eu fico muito feliz que estejas neste cargo e eu espero que dures muito nele, apesar de também querer te ver, né, no legislativo ou em alguma candidatura. Mas enquanto isso não chega, que tu faças bom uso desse poder e que tenhas todas as portas abertas em todos os lugares do mundo para conseguir crescer o futebol de São José do Norte e os outros setores, né, do esporte. Obrigado, Leilane. Tu sabe que quando eu recebi o convite oficial,
né? Antes de receber o convite oficial, já surgiu alguns comentários que eu seria convidado. Mas, obviamente, não me manifestei. Entrar em contato, emissoras de rádio, né, para conversar, eu não me manifestei porque não havia o convite. Mas quando houve o convite oficial, eu fiquei muito feliz. Primeiro, por ser lembrado e porque eu sabia que não estava sendo convidado apenas pela situação política. Óbvio que a gente sabe de toda a situação política, né? Eu que venho de uma eleição recente, que disputei para deputado federal, mas eu sabia que não era só pela questão política, e mesmo que se fosse só pela questão política, eu tenho um viés do futebol, Uma né? bagagem, né? Uma bagagem, então já passei. E muitas pessoas não sabiam disso, já saíram criticando, alguns já saíram dando entrevistas e falando algumas coisas, e eu pensava, pô, só na minha primeira entrevista eu vou te explicar por que que eu sou envolvido com futebol, há quanto tempo eu já tô. Então, se tu não sabe disso, é porque tu realmente não sabe um pouco da história do futebol. Então, eu conversei com a família, conversei com os amigos para ver se aceitava. Não pelo não, como eu posso te dizer, pela situação política, que eu poderia, de repente, sofrer algum tipo de retaliação, sofrer algum tipo de prejuízo político, né? Não por isso, mas sim pelo desafio que eu estava enfrentando, né? E que eu não poderia decepcionar os clubes amadores, que eu não poderia decepcionar quem estava me convidando. E que eu não posso, na realidade, porque recém estamos assumindo, né? Decepcionar principalmente a comunidade, né? Que tanto esperou de mim. E algumas pessoas disseram, entre 1.000 mensagens, eu mandei 1.000 mensagens para muitas pessoas para buscar opinião. Obviamente teve aquele que disse não aceita, teve aquele que disse isso é só uma incomodação, digamos entre aspas, isso tu vai passar trabalho, né? Mas teve aquele que disse segue o teu coração, se é isso que tu quer. Teve outros que disseram tu sempre lutou por um espaço para defender, para mostrar o teu trabalho. Então esta é a oportunidade, não deixa passar essa oportunidade. Pode ser que não venha uma oportunidade igual na tua vida. Então eu resolvi aceitar por isso, né? Eu prefiro daqui a pouco aceitar e não conseguir cumprir o que eu almejo, do que deixar passar a oportunidade de levar o nosso futebol a, a grandes áreas, né? Levar o nosso futebol, engrandecer o nosso futebol e deixar o nosso futebol sucumbir. Então, para não deixar o nosso futebol sucumbir, que nem tu tinha falado, que o Rude realmente levantou e deixar alguém assumir que não entendesse a área, isso foi um dos fatores que me fez aceitar o desafio, né? E aproveitando, não sei se posso, enfim, tu tocou num assunto que realmente, né, nós já fizemos uma entrevista contigo, vão lá, confiram, não deixem de conferir, porém, quem sabe tu, né, podes agora explanar um pouquinho do teu histórico, né, de como foi, assim, vivenciar, porque tu teve do outro lado, né, tu já mencionou isso, tu teve do outro lado, mas as tuas vivências do outro lado, o que elas têm interferido hoje nas tuas decisões, né, como que tem sido para ti aproveitar isso? E também, o Igor já falou, né, que tu vai conseguir dialogar muito mais com os políticos. Então, quanto isso tem te facilitado ou te dificultado perante esse cargo? Porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que estar do outro lado tenha te facilitado, tu foi muito julgado por isso, né? Por ter um time do coração, por ser de um clube, né? Por mais que eu, ou o Igor, ou qualquer outro mais próximo de ti saiba que tu vai honrar qualquer camiseta estando nesse cargo, é bom que tu deixe bem claro para a comunidade quanto tu viveu do esporte do norte, aonde tu viveu, acho que é muito importante tu explanar o que que tu vivenciou lá dentro, mas o quanto isso tá interferindo para ti hoje, o que que isso tá levando de lição para ti. Todo mundo me conhece, então isso não é segredo para ninguém, né? Até todos os presidentes de clube, todo mundo me conhece como Robinho do Cucuruto, né? Então eu sempre fui conhecido por isso. Depois, obviamente, que o Cucuruto foi saindo do meu nome ao natural, né? Não foi eu que tirei. Deixou de ser sobrenome. Não fui eu que tirei, mas ele saiu. Hoje é o Robinho Sá. Mas sempre foi no início o Robinho no Cucuruto. Então eu iniciei lá no Cucuruto, sim. Mas meu avô foi presidente do Pontalense, né? Então meu avô foi presidente do Pontalense. Nossa, A uma minha informação que eu família, não sabia. a minha família por parte de pai, ela é do Pontal da Barra e tinha um envolvimento gigantesco com o Pontalense. E a minha família da mãe, né? Parte de mãe, sendo do Cucuruto. Então, meu pai é do Pontal, minha mãe é do Cucuruto, se casaram. A minha mãe é de uma família Recordei. do Cucuruto, né? Meu avô, parte da minha mãe, foi um dos fundadores do Cucuruto, meu bisavô.
E meu vô mesmo foi o presidente do Pontalense. Então, quando eu era criança, eu vivia nesses dois clubes. Um pouco eu passava jogos no Pontal da Barra, torcendo pro Pontalense. Quando tu é criança, tu não tem time, tu é o time que te botar na camisa, né? É verdade. E aí, depois, um tempo, eu tava no Cucuruto. Eu não vivi o auge do Pontalense, né? O Pontalense ali em 95, por ali, o Pontalense em 96 não participava mais de campeonato. E eu nasci em 91, então eu era muito pequeno lá quando estava no Pontalense. Então, sobrou o Cucuruto participando das atividades até hoje, né? Então, ali que eu me inteirei, né, do Cucuruto. Criou raiz. Então ali criei raiz, né? Junto com a Tia Vera, junto com aquele pessoal ali envolvido com o Cucuruto. Comecei dobrando camiseta, comecei indo pra bingo com a Tia Vera, levando os prêmios, girando ali a bolinha, como é que Não, a manivela? a eu acho, manivela, não sei. pra sortear o bingo, ela sorteava, cantava o bingo e eu girava e botava naqueles quadradinhos, né? Então, o meu atrativo de criança era aquilo, era dia de jogo, era ajudar a dobrar a camiseta, era fazer o pastel com o jogador, né? Era ir no jogo do bingo. E depois fui crescendo, fui massagista do Cucuruto em 2006, né? Pintei o cabelo de verde e vermelho. E tem até um DVD que o Beira-Mar fez, o Beira-Mar foi campeão naquela final. Então, e depois fui tesoureiro do Cucuruto. Depois disso, fui vice-presidente do Cucuruto e depois fui eleito presidente do Cucuruto. Eu fui presidente do Cucuruto na única eleição que teve. Né? Teve uma eleição entre a comunidade escolheu o presidente do clube naquela época e nós fomos eleitos presidente. Então foi eleito realmente pela comunidade, porque o clube não tinha sócio, então foi ali que ocorreu. Então foi aí que eu iniciei a minha trajetória. E aí passei 5 anos na presidência do clube, depois me afastei. Mas sempre ajudei vários clubes. Agora mesmo no último campeonato de beach soccer, eu ajudei o Tamandaré, fui treinador do Tamandaré lá na praia, né? E vários outros clubes a gente sempre estava ajudando. Mas, Leilane, quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu fiz antes de aceitar foi sair de todos os grupos que eu tinha envolvimento com futebol. Isso Eu tive conhecimento disso. quem fez. Foi sair do grupo que eu tava do Cucuruto, hoje não tenho. Sair do grupo que eu tava do Tamandaré, que a gente tinha um grupo lá, né? Por quê? Porque o que eu prezo é a imparcialidade. E o momento que eu aceitei o convite, eu estou licenciado de torcedor e eu estou licenciado, né, de membro de diretoria, de membro de algo do tipo, de algum cargo de clube, né? Sim, é então, o momento da razão, né? É o momento da razão e não é o momento do coração. Então, jamais vão ver eu torcendo para time A ou time B classificar, ou time A ou time B ser eliminado. O Cucuruto não vai ter nenhum privilégio, né? O Cucuruto vai ser tratado igualmente como todos os outros clubes no campeonato. Tanto é que agora na última rodada, só para tu ter um exemplo, né? Pode ir. Sem ser a rodada agora, a rodada anterior, a direção do Cucuruto, assim como a direção do Olaria, me ligaram pedindo cancelamento da rodada, né? Porque tinha chovido na madrugada e que poderia não ter um grande público, e infelizmente eu disse para eles que entendi o lado deles, né, tanto da presidente do Cucuruto como do presidente do Olaria, da situação que poderia não ter um grande público, mas que não tinha como, porque a gente tinha feito uma reunião na quarta-feira, onde estavam os 4 representantes semifinalistas, e eles tinham definido que não haveria mais adiamento, junto comigo, que não haveria mais adiamento da Copa Moeroica, e que eu não ia mudar a minha posição, né? E eu posso contribuir, né? Estou de prova, porque eu também fiz esse pedido pra ti, né? Não sei se tu te recordas, mas eu pedi pra não haver jogo, né, da rodada no dia 2, né? Do feminino que ia ter, da né? Copa, né? Eu pensei, nossa, eu queria muito estar presente na final, né, da Copa Feminina ali, do Campeonato Feminino, e coincidia a data, e eu, não sei, né, vou pedir, vai que cola, né, não que eu tenha um grande poder dessa decisão, mas vai que ele consegue, e tu fosse muito honesto e dissesse, Leilane, eu gostaria muito de poder, eu vou tentar, vou pensar nessa possibilidade disso, a gente não tinha nem chuva ainda, Isso. né?
mas eu não posso te afirmar isso porque a gente está com prazo esgotadíssimo. E Exatamente. assim se confirmou, mesmo com a chuva, mesmo com o campeonato feminino já confirmado ali, não poderia haver, né? E aí Exatamente. depois, acho que o Paulo, não sei se foi o Paulo, alguém do campeonato feminino, recuou e acabou não tendo a rodada do feminino, mas ela estava confirmada, né? Exatamente. E também agora, mesmo domingo, só para ter uma ideia, só para deixar, porque as pessoas às vezes criam no esporte, ele é contra tal time, ele é contra... Não, não sou contra nenhum time. Eu quero que todo mundo entenda que eu não sou contra nenhum time. Isso aí é o que falam na rua, isso aí é normal. Vai acontecer, tá recém Sim. iniciando. Falavam do Rude e E falavam assim, se vou do. falar de próximo. Falavam do anterior, falavam do anterior, vão falar do próximo. Então é absolutamente normal. Então eu não sou contra nenhum time. Eu sou pela imparcialidade. Teve rodada, o campo do Olaria realmente não estava em perfeitas condições, tá? Mas tinha condições de jogo porque o juiz deu condições de jogo. Se não tivesse condições totais de jogo, o juiz não daria. Tá, não tá, eu entendo perfeitamente o lado deles. E depois desse domingo teve festa no Saraiva, colado ali no Sleito, e eu não cancelei a rodada. Por quê? Porque tu tem que seguir uma linha, né? Agora, como é que eu vou cancelar a festa do Saraiva, cancelar a rodada porque tem festa no Saraiva se eu não cancelei lá no dia que estava chovendo, que o campo do Olaria não estava em Uma perfeita coisa condição. que o teu calendário, né, pode ajudar. Exatamente. Vai prevenir, né? Exatamente. A Vai chuva a gente prevenir. tenta, nem sempre consegue. Mas uma festa, ela eu consigo mais gerir, né? Exatamente. Só que eu tô fazendo isso, não é porque eu tô impondo, não é porque eu sou um ditador. Não, é porque é necessário. Foi reunido os 4 clubes decidido isso. Pessoal, nós precisamos começar o amador. Senão a gente. Eu tenho problema de arbitragem. Pro amador, não sei se eu vou ter árbitros para todos os jogos. Então, eu preciso terminar essa Copa, concluir, para nós sentar e conversar e fazer o nosso amador. Senão, a gente não vai conseguir terminar o amador. Se é em janeiro, vamos terminar em março, abril. Imagina. E aí nós não vamos ter calendário suficiente. É verdade. E agora, E pro domingo, tem próximo. festa na quinta e vai ter jogo, entendeu? Não vai ter cancelamento. Já Uhum. veio solicitação de cancelamento. Eu respondi a mesma coisa, não cancelei por causa da festa no Saraiva, não cancelei com o campo do Olaria e não vou cancelar agora. Não é porque eu não quero cancelar, não é porque eu não tô me colocando no lugar de vocês, é porque eu não consigo cancelar. É isso que o clube tem que entender. Então, ali contra o presidente, eu não tenho mágoa nenhuma, só para deixar claro aqui, tá? Se estiver ouvindo, eu não tenho mágoa nenhuma do presidente do Olaria, que me mandou algumas mensagens. Eu me dou bem com ele, né? Inclusive, fui um dos que defendi o clube dele num julgamento que teve anterior, quando eu não estava exercendo essa profissão que eu tô. Eu entendo perfeitamente o lado dele, da situação financeira, né? Porque eu já tive no lugar dele, eu já fui presidente. Então, se eu me coloco no lugar dele, como eu já tive, eu entendo o que ele tá falando. Só que ele tem que entender o meu lado também, me colocar no meu e analisar, pô, mas de repente ele queria cancelar realmente, mas só que ele não pode, porque ele não tem calendário suficiente para cumprir a Mas competição. aí entra também aquele tua primeira fala lá, quando disse, puxa, muitas vezes eu tava do outro lado e questionava e criticava e falava, mas eu não sabia como era aquele lado que eu me encontro agora. Então talvez até não coloque-se no seu lugar, porque não consegue, não vivenciou aquilo, né? Tu Exatamente. consegue fazer isso mais facilmente porque já esteve lá. Exatamente. E isso na minha pergunta veio assim, porque hoje, graças a Deus, tu teve essa experiência, tu teve essa vivência. Então, com certeza, eu não sei, a gente, eu olhando de fora, por isso foi uma forma de pergunta, acaba pensando que pode facilitar. Mas talvez também aumente a tua dor de às vezes não conseguir fazer, Exatamente. né? Facilita porque tu sabe que o outro tá pensando. Quando ele tá revoltado, daqui a pouco ele te mandou um áudio um pouco mais ríspido, tu entende ele, porque ele tá pensando na situação do clube dele, né? Na situação financeira do clube dele. E ainda mais essa Copa que a arbitragem não é paga pela prefeitura, se ele vai ter condições de pagar a arbitragem, se não vai ter que tirar o dinheiro do bolso, daqui a pouco da família dele, né? De levar o alimento para a família dele para cumprir com aquela obrigação. Então tu entende, porque eu já fiz isso, eu já tirei dinheiro do bolso. Então eu entendo o lado dele, mas ao mesmo tempo, né? Do lado de cá eu tenho que agir com a razão. E às vezes dói, né, Leilani? Dói tu ter que agir com a razão, tu saber, né, que tu tem que às vezes ser firme, né? Que tu não vai agradar todo mundo, infelizmente, tu não vai agradar todo mundo e que às vezes um vai sair prejudicado num dia, mas daqui a pouco, daqui uma semana, o outro vai sair, aquele ali que saiu prejudicado vai se beneficiar, que eu digo,
da situação financeira, né? Então, isso é normal. Se a gente conseguir se agradar a todos, seria muito importante, mas isso não vai ocorrer. E isso não vai ser o primeiro atleta. Só vai ser o primeiro. E bom que foi na largada, já para começar bem, entendeu? Para tu já começar com grandes desafios, né? E também estipulando uma linha de raciocínio tua, né? De mandato, de como. De mandato, não seria mandato, né? De cargo, de É de gestão, Como como tu faz gestão. gestão. Faltou a palavra, olha. É raro acontecer, mas acontece. Então, nesse momento, tu já impõe um lugar de como é o Robinho assessor. Como o Robinho vai gerir o futebol, né? Então, aí é isso, como tu disse. Não dá pra Exatamente. agradar todo mundo, Vai, mas tem o teu espaço, né? exatamente. Vai ser conversando com os clubes. Eu quero deixar todos os clubes que vai ter reunião agora, nós vamos especificar, vai ser conversando com os clubes, vai ser ouvindo os clubes o que for melhor para os clubes. Só que neste momento que eu estou, eu preciso ser um pouco mais firme Sim. e agir com a razão, Um bonde infelizmente. andando, né? Um bonde andando é mais difícil de gerir, com certeza. Exatamente, exatamente. E sobre o campeonato feminino, só para botar um adentro, o Paulo André me ligou, né, hoje ainda, e a gente conseguiu entrar num acordo, Ai, que né, entre os bom. dois. Eu conversando com ele, e ele também é muito receptivo. Eu disse, Sim, Paulo, de Paulo é repente, maravilhoso. nós seguramos aí, ele também falou para mim, terminar essa Copa, né, um herói, e vocês fazer a final um dia sozinho, né, só para vocês, e eu garanto que não vou começar o campeonato amador nessa data. E aí eu forneço uma data para ti, onde a prefeitura, Fique isento. já que ela não é a organizadora desse campeonato que tá, fica isenta, não faz atividades naquele domingo. Até porque eu quero estar presente no Sim, a campeonato, gente né? quer prestigiar, né? A gente não Exatamente. teve essa E, felicidade. e eu tava esperando uma brecha para entrar nesse assunto. E tem como a secretaria ajudar a, com visibilidade, assim como ela faz o campeonato amador, auxiliar um campeonato feminino? Nós começamos a conversar com quem gere o campeonato feminino. Então eu já tive reunião com o Maiquinho, né? Tive uma reunião inicial com ele, tive uma reunião informal ainda, mas já disse para ela que ia conversar mais com ela, com a Cláudia. Então a gente vai chamar, vamos conversando e vamos chamar essas pessoas para fazer o campeonato feminino. A minha ideia é tentar ver se a gente consegue fazer um campeonato feminino de futsal já nesse ano, mas não prometendo nada para ninguém. Nós vamos conversar com Sim. quem gere o É, campeonato feminino para ver se a gente consegue começar pelo futsal, que é a algo gente mais teve palpável. várias conversas sobre isso, né? E uma das questões que geralmente apontavam era assim, como eu posso chamar, o receio das meninas, das jogadoras, em disputar com atletas de outras De outros cidades. municípios, né? Isso, Elas outros colocam isso municípios. E a bastante. impossibilidade da prefeitura de proibir que essas pessoas participassem, né? Então acaba que fica não encaixa, não dá, não tem como um órgão público proibir que pessoas venham e participem de outras cidades. Então, e eu fico assim, que esse é um empecilho que às vezes é Pra tão gente, pequeno, né? né? Que Pra tomara gente que elas conseguir superem superar. isso pra gente, exatamente, pra gente ir além. Porque quanta coisa tem no futebol feminino pra se explorar se essa barreira for vencida, né? A minha ideia é conseguir, Leilani, superar essa barreira de uma forma ou de outra, que um lado ceda, né? Tanto o lado das pessoas que são envolvidas com o futebol feminino, tanto também da prefeitura, que Eu acho consiga assim, alguma brecha para a gente conseguir fazer isso. Mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer esse campeonato de futsal que feminino. benção. Obviamente que não vai ser nesse primeiro momento do tamanho do masculino, mas se a gente conseguir fazer esse campeonato feminino, o primeiro campeonato feminino de futsal com os clubes amadores, né? Municipal. Porque municipal com os clubes amadores, porque vai ser com os clubes amadores também, a ideia já vai ser uma grande vitória para futuramente a gente pavimentar o caminho do futebol feminino só crescer. Que nem o Paulo faz um trabalho Muito. excepcional, né, na organização, já vem há bastante tempo fazendo, já teve entrevistas para a RBS já veio fazer cobertura do campeonato dele, e eu acho que é louvável o trabalho que ele fez até aqui e merece ter segmento, mas um segmento organizado pela prefeitura. Com mais visibilidade e acessibilidade, né? Exatamente, exatamente. Vamos trabalhar para isso. Vamos Eu trabalhar acho para que, isso. assim, uma coisa que acho que tá no teu setor também, e eu venho sentindo isso, assim, venho me refletindo mais nesse momento da minha vida sobre isso, porque eu tô vivendo pessoalmente isso, né, na minha vida pessoal.
que falta investimento, incentivo, apoio para a base feminina. Já falta para as crianças no geral, sabe? Mas falta para incentivar essas meninas a estarem lá, mesmo que seja no mesmo do meio dos meninos, sabe? Para vivenciar aquele futebol. Então, assim, ó, hoje, eu não sei, talvez esse receio seja até pelas vivências e experiências que as gurias tiveram, as oportunidades que tiveram, que podem ser um pouco menos escassas do que uma cidade de Rio Grande, por exemplo, que as gurias já vão um pouco mais para cima, mais para longe, jogam mais ali, jogam, né, já tem um pouco mais de preparo. Não sei mesmo qual é o receio, nunca conversei com elas para saber assim, ó, diretamente o que é, mas isso como é uma carência muito grande do nosso município de ter mais competições, de experienciar jogar com gente, né? O Maiquinho hoje faz um trabalho muito bom, né, no Garra. Mas não, além dele, o que se vê, né? Assim, ó, a minha filha, particularmente, ela quer jogar futebol, ela já chegou a falar em ser profissional, né? Em tentar, ela quer, ela tá lá, ela tá jogando. Mas ela tem um incentivo muito direto de mim. E assim como as outras que jogaram, acredito que foi muito da família. Mas o que se faz na prefeitura, o que se faz a nível municipal, para incentivar essas garotas a estarem lá? Porque a primeira coisa que ela olhou para os times, quando falou para mim, disse para mim, a primeira coisa que ela disse, quando eu entrei uma quadra com ela, foi: eu não vou jogar, só tem menino. Deu aquele medo nela. Claro. Eu disse: minha filha, eu olhei bem sério para ela e disse: minha filha, sempre vai ter a primeira menina. Se tu não entrar para ser a primeira, não vai puxar as outras. Dito e feito, entrou ela e entrou mais. Sabe? Não foram muitas. Claro. Mas entrou mais. Quer dizer que talvez a segunda não tivesse entrado porque a primeira não entrou. Sempre tem que ter uma primeira. Mas talvez, se a gente tivesse um projeto, um incentivo, né, uma palestra só para as meninas, né, uma busca para aumentar, ampliar elas, né, ampliar a participação delas, talvez facilitasse. Ajudasse, incentivasse os pais a ter coragem também. Sim. Né? Porque hoje eu vejo que os projetos, por exemplo, o projeto do Rude, o P02, é muito tranquilo. Agora a prefeitura está com rede, que ela entrou também, muito Sim, tranquilo. Rede. Então, assim, ó, exatamente, projeto rede. Assim, ó, não há nada que impossibilite as meninas estarem no meio deles. Os meninos, graças a Deus, são muito respeitosos e são orientados para serem assim. Claro. Mas talvez os pais não tenham nem conhecimento disso. Exatamente. Tenham até preconceitos. Então, o que se faz municipal? Assim, tu já pensou em fazer algo a respeito disso para incentivar o futebol feminino? Não só das meninas que já estão jogando, Sim, mas para aquelas que estão lá no comecinho, arregadas ainda. Hoje tu tem a base, escolinhas de base mais voltadas, mais não, praticamente 99% ou 100% voltadas para o futebol masculino, né? A gente tem pessoas que trabalham com a base, mas com a base do futebol masculino. Eu acho que tem que despertar nesses organizadores que trabalham hoje com as meninas já mais adultas, daqui a pouco deles fazerem, né, o ginásio. A gente está à disposição, daqui a pouco pode disponibilizar o ginásio, o horário no ginásio, né, para prática de quem quiser fazer um projeto, daqui a pouco fazer um projeto social, a gente tentar buscar algum recurso, né? Uma palestra que fosse, né, algo para incentivar mesmo. Exatamente. Até nas escolas, né, Leilane? Exato, o esporte é vida, o esporte é educação. Então, daqui a pouco uma palestra nas escolas explicando que o futebol ele não é só masculino. Né? Parece uma coisa óbvia, né? Parece uma coisa muito óbvia, assim, a gente falando. Eu acredito que muitos homens devem pensar assim, que coisa, é muito óbvio. Mas só quem é mulher, quem tem interesse por essa área, sabe o quão difícil é conseguir um espaço. Sim. Mesmo que seja aqui, ó. Isso. É difícil, a gente sofre um preconceito muito grande. Claro. É no olhar, é no que ouve, né? Nas piadinhas, na crítica, né? E eu já recebi inúmeros. E eu sei que muitas outras pessoas que tentam fazer algo parecido com o que eu faço, ou até mais, né? Além, sofrem também. Sofrem. E aí muitas, com medo da crítica, deixam de participar dessas atividades e recuam, exatamente o que tu falou. Por isso a gente tem poucas mulheres em algumas áreas. E o futebol é uma delas, infelizmente. A política é uma delas. Que a gente tem grande dificuldade. Gente, estamos chegando aí o tempo que a gente falou com o Robin que a gente ia conversar. Disponibilizado. Que ele tinha disponibilizado para nós, né? Então, a gente, Robin, agradecer aí ter vindo aí, depois de um dia cansativo, trocar essa ideia. Acredito que também... Num expediente que ainda não acabou. É verdade. Mas acredito que foi uma conversa sadia. Ao meu ver, acho que foi bem construtiva. Reflexiva. Então, também não podemos deixar de agradecer lá o pessoal da assessoria da prefeitura que fez a liberação, tu tinha aceitado,
Esse, como tu pode ver aí, é o estúdio Raízes da Bola. A gente vai passos lentos, buscando melhorar, trazer, Formiguinha. trazer qualidade, mas a gente ainda quer poder ajudar ainda mais aos clubes. Ainda não estamos com condições para isso, mas em questão de visibilidade, eles chamando nós, a gente que a gente puder fazer publicação, levar ao alcance de maior pessoas as obras que eles estão fazendo nas suas Os sedes, os eventos. eventos. Tudo que a gente vê, a gente posta, né? E assim, podem mandar pra nós, manda lá no direct, que às vezes fica mais fácil pra gente divulgar. Porque, poxa, a gente trabalha, a gente faz outras atividades, né? Muito, muito corrido. E acaba não vendo, aí acaba divulgando o evento de um e do outro, não, mas não é por maldade. Às vezes é por desconhecer mesmo, sabe? Então pode mandar pra gente lá no privado, ó, quero que vocês divulguem isso. A gente tá sempre aí. E nesse dentro do podcast, a gente colocou aí uma nossa camisa e a gente busca trazer, coletar, melhor dizendo, né? A assinatura dos participantes que estiveram aqui conosco, que se disponibilizaram a vir aqui, conversar, conhecer um pouco mais do nosso trabalho e ver o quanto a gente está disposto a colaborar com o futebol amador nortense, colaborar com relatar registros históricos da competição. Então, tu nos daria a honra de Claro, claro. ler, certeza. Quer que eu remova, né? Só um minutinho. Enquanto tu vai tirando, Leilão, tu falou dos eventos. Eu participei de um evento sábado, lá no Divisa, né, queria agradecer eles pela recepção, não sei se esse sábado ou outro, que foi a festa junina no Divisa, fui muito bem recebido pela diretoria do Divisa. Eu sempre pretendo participar em todos os eventos que, claro, tiver condições, né? Então aqui tem alguns eventos, se vocês me permitem, eu vou colocar porque já está na minha agenda, então que eu tenho que estar presente, né? Dia 8 de julho tem a canastra do Esporte Clube Vencedor, né? Nós vamos estar presente lá. Depois, dia 30 de julho, tem Bingo do Tamandaré, que vai ser feito na sede do Vencedor, mas é do Tamandaré. Dia 11 de agosto tem Jantar Dançante do Ari Barroso, né? Nós vamos estar presente lá. E dia 20 de agosto, Bingo do Esporte Clube Flamengo também. Estaremos presentes. Então, esses 4 eventos aqui já tá na nossa agenda. Se os clubes tiverem eventos, que nem a gente falou, né, também encaminhe para a secretaria lá, encaminhe para o meu telefone, que se possível eu quero estar presente nos eventos de todos os clubes. Que legal, né, Robinho? E imagina, esses eventos, eles não são lá a partida de futebol, não é uma participação no campeonato, mas eles também mostram o interesse do clube em continuarem ativos, né? Em continuarem se reestruturando. E pensar que pouco tempo atrás a gente já não estava mais vendo isso, né? Foi um resgate desses eventos, assim, porque poucos clubes faziam. Agora mesmo o Cocuruto faz jantar dançante constantemente, bom já é conhecido. sucesso também. Bom sucesso também. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver que eles estão buscando alternativas para gerir a sua vida financeira, né? E também aproximar a sua comunidade. Exatamente, é muito importante esses eventos. O do Bom Sucesso também eu tive lá presente no jantar dançante que teve do Bom Sucesso. E do Cocuruto, sempre que possível, eu vou ali. Agora faz tempo que não tem, né? Mas eu quero estar sempre presente. Eu já estava antes e agora, mais do que nunca, quero ser um diretor presente nas comunidades, porque quero colaborar, porque sei as dificuldades que esses clubes enfrentam de manter ativos nas competições. E outra parte que a gente pega no nosso encerramento, a gente tá pedindo para o convidado deixar uma frase, uma palavra desse momento, assim, o que representa esse momento, melhor dizendo, para que a pessoa que esteja ouvindo, se ele chegou até aqui no final do vídeo, né, ele deixar escrito nos comentários lá, assim a gente vai saber que ele, ó, Ele se inteirou do se vídeo por inteirou inteiro, né? e Por inteiro. E também já faz uma interação com a página lá, com o canal aqui no YouTube. Igor, tem uma frase que eu pesquisando, eu vi ela e levei ontem para o secretário de esportes, né, e lazer do estado do Rio Grande do Sul.
todo o relato dos clubes da época que participaram até hoje e terminei dizendo para ele, coloquei ali no ofício uma frase. E essa frase foi dita por muitos dirigentes antigamente, né? Que dizia assim: tirem tudo do povo do norte, mas não tirem o nosso futebol amador. Então, o que quer dizer isso? Que tudo, às vezes, tiram do povo. É mais difícil o transporte rodoviário, é complicado. uh, Aqui era complicado o transporte de aqui da BR-101. Tudo era complicado. Nós tínhamos cinema, nós tínhamos várias situações. Né? Tudo era tirado. Tudo era tirado. Mas eles diziam: só não tira o nosso futebol amador, que é o único entretenimento que nós temos aos domingos, né? Para reunir as famílias, reunir os amigos, né? E as comunidades interagirem. Então, essa frase eu levei para o secretário de trânsito, para o secretário de esportes, e pedindo uma ajuda para ele. Não sei se seria essa frase que eu poderia colocar, mas se é um pouco longa, mas eu acho que é isso. Não tirem o nosso esporte, não tirem o nosso futebol amador. Isso quer dizer para a gente manter ele, né? Ajude-nos a manter, ajude-nos a continuar com ele vivo, ajude a continuar os clubes ativos, o Beira-Mar da 5ª secção da Barra, o Barrense da Barra, o Liberal da cidade, o Bento da cidade, o Olaria ali do Tesoureiro, o Cucuruto do Cucuruto, o Pontalense retornado do Pontal da Barra, o Bom Sucesso do Barranco, o Oriente, o Capivarense, o Passinho, o Varzense, o Vencedor, o Tamandaré, o Fortaleza, o Ari Barroso, o Lagomar, a Associação Esportiva Internacional do Estreito, a União do Gravatá, novamente, o Guarani, o Divisa, o Flamengo, o Fluminense, o Bujuru, o Bujuruense, o São José. Desculpa se eu errei, se eu me esqueci de alguém, né? Mas vem na mente assim vários clubes tradicionais que a gente tem que colocar eles novamente em atividade, se não todos, mas uma grande maioria, para essas comunidades reflorescerem. Feito então. Lê, mais uma vez o encerramento fica contigo. Pede pro pessoal se inscrever no nosso canal Raiz da Bola, que é de grande importância. Lembrando eles que a gente tem a meta de tentar chegar até o início do campeonato amador os 1.000 inscritos no canal. É uma meta alta, mas a gente sonha alto pra gente buscar uma excelente o copo cheio. Cobertura do. Então a gente vai se despedindo, agradecendo ao Robinho pela presença, pela conversa sempre produtiva, porque toda a conversa que a gente tem contigo ela é diferente, ela continua sendo produtiva. E agradecer também por todas as urgências que tu sana ali, a ajuda, o apoio, né, oferecendo súmulas e tudo, né, e tudo mais que a gente vem pedindo constantemente. Obrigada por ser essa pessoa que tu és, preocupada com o futebol do Norte, que assume as suas responsabilidades com amor, apesar da inteligência e também da razão que sempre vem em primeiro lugar, mas que assume com carinho. E eu espero que tu tenhas uma ótima gestão, que tu consigas realizar todos os teus objetivos, estes que falasse aqui, que tivesse a oportunidade, e os muito mais que eu sei que tu virás a ter. E que tu consigas realizar todos os teus sonhos, né, na tua vida, porque além deste momento, outras novas oportunidades virão. Agradecer o incentivo ao Raiz da Bola, que é constante. E agradecer também a quem nos assiste, porque quem chegou até aqui é guerreiro, é fã. Quem não chegou até aqui, mas viu um pouco do vídeo e vai daqui a pouco ficar sabendo, muito obrigada também. Porque eu também sei que às vezes as pessoas não têm aquela paciência que nós temos, né? De assistir um vídeo muito longo, mas que curtem, que gostam, que incentivam de outras formas. Então, a todas essas pessoas que nos acompanham, muito obrigada. Não deixem de comentar, de compartilhar, de curtir, seguir lá na página, divulgar, porque a gente quer mesmo conseguir mais inscritos. E quanto mais inscritos tivermos, mais o Futebol do Norte vai ser beneficiado. Muito obrigada a todos e até lá!